Olá, gente querida, mais uma vez eu aqui com vocês, iniciando mais um momento especial. E nesse momento de hoje, eu quero falar a respeito dos princípios milenares. Nós temos falado sobre isso. Muitas pessoas têm sido abençoadas ao receberem esta revelação de Deus. Esta revelação tem poder de mudar a tua história, tem poder de mudar a tua vida. Então fica comigo até o final deste vídeo. Tenho certeza que aquilo que eu vou falar aqui vai mudar consideravelmente a tua vida e vai trazer vitória para você, tá certo? E no final desse vídeo, eu quero orar por você, quero abençoar a tua vida, eu quero liberar uma bênção muito poderosa sobre a tua casa e sobre você, tá certo? Mas antes de qualquer coisa, gente, você que está passando aqui pela primeira vez no nosso canal, você que está conhecendo nosso canal e ainda não é um inscrito do nosso canal, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, fazer parte dos inscritos do canal, acionar o sininho das notificações para que você receba as notificações dos nossos vídeos e das nossas lives especiais. Quase que diariamente nós realizamos lives especiais de revelação, de demonstração do poder de Deus, tá certo? Então deixa aí, também o teu like, porque o teu like é importante para que o YouTube reconheça a importância daquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos tendo uma grande dificuldade nesse tempo para que o YouTube entregue o nosso material. Então eu quero te pedir, você não saia desse vídeo sem deixar o teu like, tá certo? E no final desse vídeo, se você gostar, compartilha esse vídeo com mais 7 pessoas e eu tenho certeza que isso vai destravar um mecanismo forte de multiplicação na tua vida e tu receberá uma colheita milagrosa na tua vida, tá certo? Olha só, gente, tem um texto da palavra de Deus que eu quero usar como base, tá? Para falar sobre os princípios milenares que eu quero falar hoje. Tenho falado sobre alguns princípios, aqui mesmo no canal tem live, tem lives aqui que estão no canal, que eu falei sobre princípios milenares. Muitas pessoas foram abençoadas quando nós falamos desse assunto, então dá uma olhadinha depois nesses outros vídeos, são lives que estão aqui no canal. Eu tenho certeza que isso vai trazer muito esclarecimento para você. E a Bíblia diz que o povo de Deus tem sido destruído porque lhes falta o conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você adquire, quanto mais conhecimento vem para a tua vida, mais a tua vida vai se alinhar com a vontade de Deus. E se a tua vida se alinha com a vontade de Deus, a tua vida passa a ser tremendamente abençoada. E eu libero essa palavra, hein? Eu libero essa palavra sobre ti, porque a tua vida, você que está nesse vídeo, você não está por acaso. Deus trouxe você até esse vídeo para trazer libertação, para trazer vitória sobre a tua vida e para mudar a tua história. Então, creia nisso, assista esse vídeo com o coração aberto. Tenho certeza que a tua vida será abençoada, tá certo? Muitas pessoas, elas me perguntam assim, o que é um princípio milenar? Existem muitos princípios milenares e eu sei que muitos desses princípios eles são como se fossem códigos secretos que o povo judeu, ele consegue decifrar esses códigos secretos. Então, muitos desses códigos têm que ser decifrados. Então, muitas vezes, quando você lê a Bíblia, ou quando você busca um conhecimento, muitas vezes você não consegue captar a profundidade e discernir esses códigos secretos, tá? Então são muitos códigos secretos que muitas vezes estão ali na palavra de Deus e que você não percebe eles quando você lê, simplesmente lendo. Mas quando você vai para a profundidade, então você consegue decifrar esses códigos, tá certo? Então existem milhares, centenas de códigos que estão na palavra de Deus e que são princípios milenares. São princípios, que envolvem a bênção de Deus nesta vida, São princípios que vão te abençoar nessa vida. Não são princípios para te abençoar na eternidade. Eles não têm a ver com a eternidade, eles têm a ver com esta vida. Nós temos que ser abençoados nessa vida. Não adianta nada você ter uma fé e essa fé te levar para a eternidade, essa fé te levar lá para a vida eterna. E graças a Deus por isso, mas também o conhecimento de Deus precisa te abençoar nessa vida, porque Jesus disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Então, quando Jesus mostra isso, quando ele fala sobre a presença de Deus manifesta aqui entre nós para nos dar uma vida abundante. Quando ele fala sobre isso, ele não está falando sobre vida eterna apenas, mas ele está falando sobre a vida
que nós estamos vivendo aqui. Então ele promete, há uma promessa de Deus de nos abençoar nessa vida e nos dar uma vida abundante. Então os princípios milenares, quando eu os adoto na minha vida, quando eu os aplico na minha vida, eles fazem com que a minha vida dê certo aqui. Então tem muitas pessoas que, às vezes a pessoa está orando e está buscando a Deus e está tentando mudar a vida dela e está tentando alcançar uma vida melhor, e ela não consegue. E quando você aprende esses princípios, muitas vezes você vê que você não tem uma vida melhor, não está abençoado, porque você está fazendo coisas erradas, você não ativou princípios milenares na tua vida, você não colocou eles em prática. Então o que é um princípio milenar? Princípio milenar é alguma coisa que vem já ao longo da Bíblia, né, que abençoou, funcionou lá no Antigo Testamento, abençoou, funcionou no Novo Testamento, e que, se nós colocarmos em prática hoje, vai nos abençoar como abençoou ao longo da história, como abençoou ao longo da Bíblia. Então, ao longo da Bíblia tem alguns princípios que eu já falei aqui nas lives. Tem um princípio, por exemplo, de honrar pai e mãe, que nos dá uma vida abençoada e uma vida longa, né? Uma vida longa e com bastante tranquilidade, bênção, né? Então é um princípio que é adotado lá no início da Bíblia. Ele abençoa, e adotado aqui nos nossos dias ele também vai abençoar. Também eu falei numa outra live sobre o princípio de honrar a autoridade. Também abençoa lá no passado e abençoa hoje, né? Então, um princípio milenar, ele é algo que você vê ele sendo feito lá no Antigo Testamento, lá no início da história da Bíblia. Você vê ele aplicado no Novo Testamento e funcionando também, e você vê ele aplicando nos nossos dias e funciona. Então, se você começar a aplicar isso na tua vida, vai funcionar, vai dar certo, entendeu? Então, eu quero ler para você aqui, tá? Algo que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo diz assim no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não existe lei. Então ele está falando aqui que estas coisas são princípios de Deus, né? O fruto do Espírito, a manifestação do fruto do Espírito. Então, se você tem esse fruto manifesto na tua vida, o princípio de Deus nesta área está ativado. Eu quero te ensinar uma coisa: cada princípio funciona para cada área da nossa vida, e cada princípio nos leva até um lugar. Cada princípio nos leva até um desfrutar de alguma coisa. Então, quando eu adoto um princípio, eu começo a ativar na minha vida a possibilidade, a certeza de que naquela área que aquele princípio se aplica, eu vou ser abençoado. Por exemplo, se eu aplico esse princípio simples, né, de honrar a autoridade, o que promete ali? Honre a autoridade, respeite a autoridade e ore pela autoridade. Quando você faz isso, você garante para você uma vida tranquila. Então, não importa muito quem é a autoridade, não importa muito quem está lá, porque se chegou lá, foi porque Deus permitiu e Deus colocou lá. A gente tem que entender isso. Então, quando Deus permite e coloca alguém como autoridade, essa pessoa, ela precisa ser alvo das nossas orações e da nossa honra. Quando nós honramos e nós oramos, nós vamos viver uma vida tranquila. Então, nesses dias de hoje, nesses dias relacionados aí com eleição, relacionados aí com política, né? Eu vejo que muitas pessoas estão preocupadas quem é a autoridade. Não importa quem vai ser a autoridade, se foi Deus que colocou lá. Porque se não foi Deus que colocou lá, ele não vai reinar, não vai dominar, não vai ser a autoridade. Só vai ser se Deus colocou lá, se Deus permitiu isso. Se foi permissão de Deus, né? Se isso não foi qualquer outra coisa que não a permissão de Deus. Se Deus o permitiu, se Deus o colocou lá, ele vai reinar. Não adianta eu lutar contra isso, não adianta você lutar contra isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso orar por essa autoridade, eu preciso honrar essa autoridade, e se eu fizer isso, a Bíblia me garante uma vida tranquila. Então, a igreja, nós, filhos de Deus, nós não estamos preocupados, não devemos estar preocupados em quem reina. Temos que estar preocupados em saber, isso foi permissão de Deus? Foi Deus que colocou lá? Né? Como foi o conselho de Gamaliel, né? Para aqueles que perseguiam os homens de Deus, a igreja, ele disse assim: olha, se Deus está com eles, não adianta perseguir eles.
Não adianta, porque vocês vão estar lutando contra Deus. Então, quando Deus permite, quando Deus coloca uma autoridade, quando Deus coloca alguém, não adianta eu lutar contra esse alguém. Foi Deus que colocou. Então, eu preciso entender isso, discernir isso, ter a visão espiritual sobre o que está acontecendo. E depois de eu ter essa visão espiritual sobre o que está acontecendo, e eu entender, não, foi Deus que permitiu. Foi Deus que colocou lá. Então, eu vou parar de lutar contra isso. E eu vou começar a orar por isso. Eu vou começar a honrar isso. E isso vai me garantir uma vida tranquila. A Bíblia diz para que você tenha uma vida tranquila e em paz. Então eu vou ter isso na minha vida. Então aqui nesta passagem que o apóstolo Paulo fala aqui no livro de Gálatas sobre o fruto do Espírito, ele diz assim, que uma coisa muito importante, o princípio de Deus nunca vai ser contra a lei. Um princípio de Deus nunca vai ir contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus. Ele nunca vai ser ilegal, tá? Um princípio de Deus. Então, quando esse princípio de Deus, ele envolve o amor, a bondade, a longanimidade, o gozo, ele envolve o fruto do Espírito. Ele diz assim, contra essas coisas que são o fruto do Espírito, não existe lei. Então, eu não estarei contra a lei. É muito importante que eu tenha esse entendimento nesse tempo difícil, nesse tempo de perturbações. Então muitas pessoas elas estão sofrendo porque estão fazendo tudo errado. Elas têm uma boa vontade, elas têm até um conhecimento. Certa vez eu li um livro do Kenneth Hagin, e o Kenneth Hagin ele ensinou naquele livro sobre planos, propósitos e práticas, e ele provou naquele livro que eu posso ter um plano bom, uma prática ruim e um propósito ruim. Eu posso ter um propósito bom, uma prática boa, mas um plano ruim. Entendeu? Então eu preciso conciliar essas três coisas, os planos, os propósitos e as práticas. Então eu tenho uma prática daquilo que eu planejei, que é o propósito, né? Se eu tenho um propósito, eu também tenho uma prática. Então essas três coisas precisam estar alinhadas. E o que são os princípios de Deus? Os princípios de Deus são exatamente as práticas. Eu alinhar as minhas práticas com aquilo que eu planejei, com o plano de Deus, melhor dizendo, com aquilo que é o plano de Deus e com aquilo que é o propósito de Deus. Eu preciso alinhar as minhas práticas. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que não tem uma boa administração financeira, a vontade de Deus é que eu prospere. A vontade de Deus é que eu tenha uma vida abundante. É uma promessa de Deus até nos dar uma vida abundante, uma vida com abundância, né, onde as coisas não faltam. Tá? Mas se eu não tenho um princípio, se eu não tenho assim um princípio de administrar corretamente, se eu não tenho um princípio de organizar a minha vida, o que eu vou trazer? Eu vou trazer perturbação para a minha vida e eu vou desalinhar, né? Eu vou desalinhar o plano de Deus, o propósito de Deus da minha vida. Por quê? Porque eu não adotei princípios que precisam estar na minha vida. Então é preciso adotar princípios. É preciso você colocar em prática os princípios milenares de Deus na tua vida, que são exatamente as práticas daquilo que está no propósito, daquilo que é o plano de Deus, entendeu? Então colocar isso em prática, e quando você coloca isso em prática, quando você coloca esses princípios em prática, você começa a ter uma vida abençoada aqui, e daí você começa a fluir aqui, e se você fluir aqui vai ser tudo muito mais tranquilo para você, você vai ter muito mais sucesso, né? Em nome de Jesus. Então coloque em prática esses princípios. Esse versículo aqui, de Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, que fala do fruto do Espírito, faz o seguinte: escreve num papelzinho, coloca num lugar bem visível aí na tua vida, para você ver todos os dias dessa semana e você colocar em prática isso. Porque se você colocar em prática isso, você vai alinhar a tua vida e você vai começar a ter sucesso, tá certo, pessoal? Pessoal, espero que estas palavras possam ter entrado no teu coração. Espero que os princípios estejam ativos na tua vida. E eu quero ouvir testemunhos. Então, não deixe de deixar o teu comentário aqui nesse vídeo. Não deixe de curtir esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal e vem fazer parte dessa escola de inteligência espiritual, que é o meu canal, tá certo? E para você que está preocupado com esse tempo de política, você que está preocupado com esse tempo aí, conturbado aí, onde os poderes estão meio desalinhados, faz o seguinte: busque o discernimento. Entenda, se aquela autoridade foi colocada por Deus, não adianta lutar contra ela, vamos orar por ela. Agora, se essa autoridade ela não foi colocada por Deus, Deus vai derrubar.
É Deus que não permite, tá certo? Então vamos fazer dessa maneira. Descanse no Senhor, tenha paz em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar em oração agora? Momento de oração, momento de bênção de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa que está comigo aqui no canal, cada pessoa que está debaixo da minha cobertura espiritual e que está debaixo da minha bênção. Meu Deus, que a minha bênção apostólica toque a vida dessa pessoa, que essa pessoa seja tremendamente alcançada por um poder nesse momento, seja curada, seja liberta, receba paz e receba vitória. Meu Deus, que os princípios milenares da tua palavra estejam ativos na vida dessa pessoa e que essa pessoa receba a tua bênção. Se tem alguém doente, seja curado. Se tem alguém perturbado, seja liberto. Se tem alguém cansado, renove as suas forças. Eu abençoo o teu povo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Tá certo, pessoal? Pessoal, espero mesmo que esse vídeo tenha ajudado você. Se você está inscrito aqui no canal, acione o sininho das notificações para você receber notificações das nossas lives. Tem algumas lives que a gente faz. E hoje nós não fizemos live, mas a gente faz lives quase que diariamente falando sobre princípios, e eu vou falar sobre libertação daqui mais uns dias, tá certo? Então venha participar aqui desse canal, que é uma verdadeira escola de ativação espiritual, tá certo? Um forte abraço para você, espero você nos próximos vídeos e um beijo no teu coração. E não se esqueça, quem é inteligente, vem com a gente, deixa o teu like, até a próxima, se Deus quiser.